Toda noite eu chego em casa, depois de muito trabalho. Minha prenda me recebe com as mãos cheirando a alho. Ela já tá preparando churrasco à moda da casa. Picanha, pernil, costela, do frango gosto da asa. Mais tarde a gente se senta pra mal de nós prosear. A cuia de chimarrão aqui nunca vai faltar. Se vê da nossa varanda a estrela d'alva dos Pampas. O bom é que vem chegando. Muito bom dia a todos os nossos amigos, a todos os nossos ouvintes da Rádio Cidade, da Rádio Atabaque. Estamos aqui para mais um encontro semanal. Nosso programa hoje é gravado, não é ao vivo, mas de qualquer forma, desde já agradecemos pelo carinho, pela audiência, por cada um de vocês que acompanham, também, além das rádios, também pelas mídias digitais da Rádio Cidade, pelo Facebook, pelo YouTube. E hoje nós estamos trazendo aqui um pouco da musicalidade do nosso povo de terreiro, das nossas diversas religiosidades de terreiro. Como vocês puderam perceber no início aqui, estava tocando um shot, né? O gaúcho conhece bem o shot, né? Em algumas outras regiões do Brasil também o shot é bastante conhecido. A música dos nossos terreiros, né? Como a maioria de nós sabe, né? Ela tem uma importância muito grande, a musicalidade tem uma importância muito grande dentro da religiosidade de terreiro. E aí nós vamos falar, por exemplo, da esmagadora maioria das vertentes das umbandas, né? Se nós estivermos falando da Umbanda de Zélio, tida pela maioria como o nascedor, o surgimento da Umbanda no Brasil, a Umbanda de Zélio já tinha os cânticos, né? Embora não se utilizasse de instrumentos, não havia atabaques, não havia agês, nenhum tipo de instrumento utilizado junto durante a cantiga nas giras, nas sessões. Mas a musicalidade sempre esteve presente nos terreiros, né, de uma maneira geral. E quando eu estou falando da Umbanda de Zélio, é porque eu quero explorar um pouco hoje com vocês, com os nossos ouvintes, com os nossos amigos, né, nossos irmãos, pais e mães e filhos de terreiro que nos acompanham. Desde já peço bênção a todos os pais e mães que eventualmente estejam nos ouvindo, peço bênção de meu pai Xangô e de todos os orixás para todos os meus irmãos. Mas, gente, quando a gente fala em umbandas, né, e esse pode parecer um termo que para alguns é um tanto estranho. As pessoas podem pensar o seguinte: tá, mas espera aí, que negócio é esse de umbandas, né? Eu sempre ouvi falar em umbanda, terreiro de umbanda, casa de umbanda, centro de umbanda, enfim. Para alguns até centro espírita de umbanda, né? São várias formas de se designar as casas de axé. Bom, embora corra o risco, né, de chover no molhado para alguns, mas nem todos têm conhecimento de alguns fatos históricos, né? E a gente precisa entender, em primeiro lugar, que esse termo, hoje tão utilizado, tão conhecido pelo Brasil afora como Umbanda, na verdade se trata da consolidação, vamos dizer assim, da reunião de várias vertentes das diversas religiosidades de matriz africana, de matriz ameríndia e, em certa medida, de influência europeia, vinda do espiritismo, do kardecismo, enfim. Mas nós precisamos, em um determinado momento, entender que essa Umbanda ela é extremamente plural, extremamente diversa, né? E por isso que eu uso esse termo umbandas, né? Não é prerrogativa minha, outras pessoas, evidentemente, que compreendem também dessa forma, né? E também até é um tema que vem
despertando interesse apenas mais recentemente, né? Se tem notícia, por exemplo, de autores já trabalhando esse tema na literatura umbandista, né? E então a gente fica pensando o seguinte: peraí, mas se existem umbandas, né, e não há umbanda, então como é que nós vamos saber qual é a umbanda que é certa, qual é a umbanda que é errada, se são umbandas? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que não existe a umbanda certa ou a umbanda errada. Não existe o terreiro certo, o terreiro errado. É, a umbanda melhor ou a umbanda pior. Assim como não existe essa história de umbanda branca e umbanda não branca, né? Umbanda é umbanda e ponto final. Mas nós vamos, nos próximos programas, explorar um pouco mais esse tema, né? E hoje eu queria falar um pouquinho apenas da questão da Umbanda do Zélio, né? Da Umbanda que é tida pela maioria de nós como o marco inicial da Umbanda no Brasil. E essa Umbanda do Zélio, historicamente, né, ficou aí conhecida como a manifestação do Senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, no dia 14 de novembro de 1908, dentro de um determinado centro espírita na então capital da República, Rio de Janeiro. E que então no dia 15, no dia seguinte, conforme o anúncio do Senhor Caboclo das Sete Cruzilhadas na noite anterior, ele estaria criando lá na casa de Zélio de Moraes esse novo agrupamento, essa nova religião, né? Só que nós vamos analisar por fatos históricos que, na verdade, já existiam manifestações anteriores que poderia perfeitamente se chamar da mesma manifestação da Umbanda. E com isso, muito recentemente, alguns irmãos, e eu não questiono aqui a intenção de ninguém, né, até porque entendo que os questionamentos eles são sempre válidos, eles sempre trazem algum proveito. Mas alguns irmãos têm questionado essa legitimidade do Zélio para que seja reconhecido como o criador, o fundador da Umbanda, enfim. Eu particularmente não acredito num fundador, eu acredito que Zélio anunciou a partir de então a estruturação, a organização daquela forma de culto, né? E, salvo engano, mas não fosse a atitude pioneira do Zélio de Moraes lá em 1908, muitos de nós, muitos dos nossos terreiros não existiriam hoje, né? Então, embora alguns tenham, vamos dizer assim, um certo ranço com a história do Zélio, e hoje se vê muito nas mídias isso de uma aparente tentativa de desconstrução dessa história, eu peço peço licença para discordar desses irmãos que tentam desmerecer a história do Zélio. Eu, com toda certeza, não concordo 100% com aquela forma de acontecer a Umbanda, né? Mas eu entendo que aquilo foi necessário naquele contexto, naquele momento histórico, né? Então, nós vamos perceber que a Umbanda do Zélio, assim como todas as demais vertentes, ela desempenhou um papel muito importante e desempenha até hoje na própria consolidação da liberdade religiosa, do reconhecimento das nossas crenças, das nossas umbandas, né, enquanto religião. Mas, como eu disse, nós vamos explorar um pouco mais esse assunto das umbandas nos próximos programas. Vamos tratar intercaladamente, né, um programa de um assunto, outro programa de outro, mas vamos trazer aí nos próximos meses alguns pontos de vista, trazendo informação a respeito dessas vertentes, das suas origens, de como elas se estruturaram e até que ponto elas alcançaram expressão pelo Brasil, né? Mas, em linhas gerais, eu costumo dizer que existem 7 umbandas que mais se destacaram no Brasil, 7 escolas, 7 raízes, né? E a primeira delas, certamente, é a Umbanda do Zélio, também chamada por alguns de Umbanda Branca, mas eu entendo que isso é um equívoco, né? Mas, enfim, a Umbanda
praticada na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, da Umbanda trazida pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas. Então essa é a primeira. Na sequência nós vamos ver depois a chamada Umbanda Mirim, que acontece a partir de 1920, com o advento do Caboclo Mirim, que estrutura, né, uma grande congregação de pessoas, reúne milhares de pessoas em torno dessa outra forma de Umbanda. E aí, se nós já temos duas, nós já temos umbandas, como eu dizia no início. Na sequência, nós vamos também observar que lá pela década de 40, nós vamos ter o surgimento da chamada Umbanda Omolocô, né, preconizada lá pelo Tata Tancredo, famoso Tancredo da Silva Pinto, famoso sambista, né, das décadas de 40 e 50, e conhecido como Tata Tinquice, né, pregava lá a Umbanda mais africanizada. Logo nessa mesma sequência, né, temporal, nós vemos também o surgimento da chamada Umbanda Esotérica, que vem trazida pelo nosso irmão Mata e Silva. Tá? Mais adiante, nós vamos observar também o surgimento, né, da Umbanda guaraciana, que vem ali com uma forte influência já do candomblé, digamos assim, e trazida pelo nosso irmão Carlos Bulck. Mais adiante ainda, nós vamos ter outra vertente de Umbanda que também se espalha muito rapidamente, há um grande número de adeptos, surgimento de terreiros dessa vertente pelo Brasil afora, que é a chamada Umbanda Sagrada, preconizada lá, trazida pelo nosso irmão Rubens Saraceni. Então aí nós temos 6 diferentes escolas. Claro que houveram outras nesse mesmo período, mas que não alcançaram, digamos assim, uma expressão maior ou acabaram, né, ficando reduzidas a um pequeno reduto, né? Não menos importante, claro, nós temos a chamada Umbanda de Almas em Angola, que é bastante forte em Santa Catarina, mas que pode-se dizer que é uma variação da Umbanda Omolocô. Então, em linhas gerais, nós temos essas 6 grandes linhas das Umbandas. E, para além disso, nós temos aquilo que se chama Umbanda Popular, né? Que não seria nenhuma e nem outra de cada uma dessas anteriores, mas talvez uma mistura de todas elas. Então, é só para dar esse pequeno preâmbulo aqui e dizer que em cada uma delas nós vamos encontrar, por exemplo, fortes influências regionais. Como por exemplo, aqui no Sul, no Rio Grande do Sul especificamente, como o Batuque de Nação, ele é bem anterior às umbandas, ele chega aqui praticamente no início do tráfico negreiro, né? Então nós temos os cultos afro-gaúchos muito alicerçados na tradição africanista e, portanto, como já disse, chegando aqui no nosso estado, assim como em vários outros estados do Brasil, já lá pelo século XVI, talvez, nós vamos então ver que eles precedem as umbandas, né? Precedem qualquer forma de manifestação da umbanda. Então, perdão, gente. Então, a umbanda praticada no Rio Grande do Sul hoje, fatalmente ela sofre uma grande influência dos chamados cultos de nação, do nosso batuque gaúcho. Assim como, naturalmente, a umbanda praticada em outras regiões do Brasil também recebe essas influências regionais. Então, esse é um tema muito vasto, muito rico, muito importante que se traga para a proposta do nosso programa, que é falar de cultura, de história, enfim. Então, o nosso espaço coletivo, na sequência, né, nas próximas, não imediatamente, não na próxima edição, mas nas próximas, pelo menos uma vez por mês, nós vamos trazer este tema
e formar com isso uma série de programas trazendo essas informações que eu considero bem relevantes. E falando, né, na nossa cultura do Sul, né, nós vamos ouvir então, agora eu vou deixar ouvir por completo aqui para vocês, é, essa cantiga que é cantada pelo nosso irmão Pierre Simões e que o nome chama-se Ogum de Malê. É um shot velho aí, bonito até, né, de cantar e eu diria até de dançar, né? Mas a religiosidade de terreiro, né, com a influência do gaúcho, levando a música para além do terreiro, né? Vamos ouvindo aí. Vou dar um voluminho aqui que eu me perdi no volume, gente. Perdão aqui. Vamos lá. Toda noite eu chego em casa, depois de muito trabalho. Minha prenda me recebe com as mãos cheirando a alho. Ela já tá preparando churrasco à moda da casa. Picanha, pernil, costela, do frango gosto da asa. Mais tarde a gente se senta pra mal de nós prosear. A cuia de chimarrão aqui nunca vai faltar. Se vê da nossa varanda a estrela d'alva dos Pampas. Ogum é que vem chegando pra levar nossa demanda. Hey! Salve Ogum de Malê! Quando chega o mês de abril, na data de 23, vamos homenagear São Jorge mais uma vez. Casa de gaúcha é farta, assim manda a tradição. Não vai faltar feijoada, nem mesmo pro batalhão. De noite a gente reúne tambores frente ao fogo, concertinas vão tocando cantigas do nosso povo. Ogum, olha a nossa terra, aqui a alegria mora. Da planície até na serra, Deus sabe a sua obra. Quando chega o mês de abril, na data de 23, vamos homenagear São Jorge mais uma vez. Casa de gaúcha é farta, assim manda a tradição. Não vai faltar feijoada, nem mesmo pro batalhão. De noite a gente reúne tambores frente ao fogo, concertinas vão tocando cantigas do nosso povo. Ogum, olha a nossa terra, aqui a alegria mora. Da planície até na serra, Deus sabe a sua obra. Hey, salve o meu Rio Grande! Salve Ogum de Malê! Ogum é meu pai! Olha só, então ouvimos aí, né? Ogum de Malê na voz de Pierre Simões. Vamos já para um rápido intervalo, chamando nosso amigo Flávio do estúdio da Rádio Cidade. Voltamos em seguida. Estamos de volta então e vamos dando continuidade aqui no nosso programa Espaço Coletivo desta quinta-feira, dia 4 de julho de 2024. Para aqueles que eventualmente vão acompanhar
pelo, pelo YouTube, posteriormente, já que o nosso programa fica disponível, né, no canal do YouTube da Nação Aruanda, do coletivo Nação Aruanda. O nosso muito obrigado ainda pelo prestígio, né? E convidando para que participe e acompanhe também os programas ao vivo nas quintas-feiras. Mas quando nós falamos da diversidade das umbandas, e a gente vai observando que essa diversidade ela enriquece, né? Enriquece muito a nossa religiosidade, já que nós falamos de culturas, de tradições, que embora tenham surgido em partes diversas pelo mundo afora, aqui nessas terras brasileiras, nas terras gaúchas, enfim, encontraram-se, né, essas diversas culturas e encontraram uma forma de coexistir, de conviver e de cada uma na sua medida, cada uma com a sua importância, com a sua própria ancestralidade, conviver, coexistir de maneira harmônica. Nós estamos muito acostumados a falar que a religiosidade de terreiro ela é afro, ou africana, ou africanista. Mas nós não podemos esquecer também que as diversas umbandas, as diversas religiosidades de terreiro, elas têm uma forte influência ameríndia, né? Dos nossos ancestrais tupis-guaranis que habitavam estas terras antes da invasão dos europeus lá no ano de 1500. E trazendo essa vertente, essa raiz tupi-guarani, nós também encontramos, assim como no aspecto afro dos terreiros, nós também encontramos essa religiosidade transbordando o terreiro, né? E vindo para o dia a dia. E aí eu quero mostrar para vocês agora uma composição muito bonita, uma música muito bonita, tá? Gravada, disponibilizada no YouTube pela nossa irmã Luísa Rosa, né? E cujo título é Tupinambá. Tupinambá, então, fala de uma maneira muito, muito linda, né? Que toca profundamente o coração, o sentimento de todos nós que temos a religiosidade de terreiro como um norte, como a nossa fé, como a nossa forma de expressarmos o sagrado e de buscar a nossa ligação, a nossa conexão com o que é sagrado. Quando a gente fala da musicalidade desse cunho, dessa vertente ameríndia, nós vamos falar, por exemplo, desses ancestrais, desses antepassados, que tinham um profundo respeito pela natureza, pelas coisas da natureza, pelos animais, pelas plantas, enfim, por tudo que é a natureza. Mas eu vou deixar vocês ouvindo, então, a cantiga da Luísa Rosa Tupinambá, que com certeza traduz muito melhor do que em palavras este sentimento que eu estou falando aqui. Vamos ouvindo então. Foi entrando na mata fechada que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá. Foi entrando na mata fechada que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá. Suas histórias eu ouvi, suas curas
fechada que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá. Foi entrando na mata fechada que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá. Suas histórias eu ouvi, suas curas recebi, e o amor divino eu vi em mim brotar. Suas histórias eu ouvi, suas curas recebi, e o amor divino eu vi em mim brotar. Não desiste o filho da luz, que tem força pra amar, que tem força pra amar, que tem força pra amar. Não desiste a filha da luz, que tem força pra amar, que tem força pra amar, que tem força pra amar. Com os pássaros voei, com as flores meditei, e um lindo sol eu vi em mim raiar. Com os pássaros voei, com as flores meditei, e um lindo sol eu vi em mim raiar. Foi andando por dentro de mim que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá. Foi andando por dentro de mim que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá, e essa história eu vou contar. Tá aí. Ouvimos então Luísa Rosa. Opa, desculpa a nossa falha técnica aqui, pessoal. Ouvimos então Luísa Rosa, Tupinambá. Olha só que letra linda, né? Letra bonita. A inspiração vinda desse ancestral ameríndio, né? De toda essa história, de todo esse povo ameríndio que aqui habitava essa terra antes da chegada dos europeus. Quando ela diz, né, por exemplo, que encontrei Tupinambá, e essa história eu vou contar, ela está falando daquilo que brota do coração, né? Do encontro, do nosso encontro hoje com essa ancestralidade, e que nos traz uma noção totalmente diferente da noção do eurocristão, que ao chegar aqui subjugou esse povo, assim como fez também com o nosso ancestral africano, com o povo africano, para cá trazido na condição de escravizado. Né? Toda essa força, digamos, da religiosidade europeia, que ao tentar apagar toda essa cultura, acabou, né, produzindo uma situação assim de trágica mesmo, levando a subjugar realmente essas pessoas, esses ancestrais, de forma que se sentiram menores, que se sentiram inferiorizados. E isso a gente precisa falar de uma maneira muito clara, porque é muito romântico hoje se falar que vai no terreiro, que vai lá conversar com o preto velho, com o caboclo, com o cigano, com o exu, com o boiadeiro, mas nós precisamos também ter a exata dimensão
do que realmente representam essas consciências, né? Desses espíritos, vamos usar o termo espírito, embora eu particularmente não goste muito desse termo, né? Mas eu prefiro chamar de consciências, né? As manifestações nos terreiros são consciências de ancestrais africanos, ameríndios, enfim. Mas as pessoas hoje dizem, olha, eu vou no terreiro, tomar um passe com o preto velho, tomar um passe com o caboclo, fazer lá uma mandinga, uma reza, uma mironga, né? E muitas vezes não tem a noção do quanto representa isso hoje, o resgate que os terreiros, de uma maneira geral, estão fazendo, né? E que precisa ser mostrado, precisa ser falado, o quanto realmente importa a gente valorizar as culturas ancestrais, a religiosidade ancestral, não apenas naquele sentido de que vai no terreiro como se fosse em um estabelecimento comercial, fazer uma troca, né? Buscar uma mercadoria e pagar por ela. A gente precisa entender a dimensão do conhecimento, da sabedoria ancestral. Mas falando ainda, né, também dessa raiz ameríndia, eu quero trazer para vocês, na sequência, mais uma música aqui, muito bonita, por sinal, e mais uma vez de um gaúcho, tá? De um gaúcho meio uruguaio aqui, mas o nosso irmão Mimo Ferreira, que está lá na cidade de Montenegro, o Mimo e a Carol, né? Nosso abraço aos nossos irmãos lá, como eu digo, as grandes vozes gaúchas do axé, né? Vamos ouvir na sequência aqui o Mimo Ferreira, então, cantando, mais uma vez em homenagem à ancestralidade ameríndia, cantando Rainha das Matas, né? Vamos ouvindo. Acho que deu algum erro aqui, peraí. Agora foi. Quando vou entrar na mata, sinto forte a emoção. É o chamado da cabocla Jurema, me estendendo a sua mão. Ela guia os meus passos e cuida do meu coração. Sua flecha é certeira, Jurema, me mostrando a direção. Sua flecha é certeira, Jurema, me mostrando a direção. Guerreira, flecheira, Jurema é rainha das matas. Ela é mãe divina encantada, é filha de Tupinambá. Ô Jureme, ô Jurema. Guerreira, flecheira, Jurema é rainha das matas. Ela é mãe divina encantada, é filha de Tupinambá. Ô Jureme, ô Jurema. Quando vou entrar na mata, sinto forte a emoção. É o chamado da cabocla Jurema, me estendendo a sua mão. Ela guia os meus passos e cuida do meu coração. Sua flecha é certeira, Jurema, me mostrando a direção. Sua flecha é certeira, Jurema, me mostrando a direção. Guerreira, flecheira, Jurema é rainha das matas. Ela é mãe divina encantada, é filha de Tupinambá. Ô Jureme, ô Jurema. Guerreira, flecheira, Jurema é rainha das matas. Ela é mãe divina encantada, é filha de Tupinambá. Ô Jureme, ô Jurema. Quando vou entrar na mata,
forte a emoção. É os chamados da cabocla Jurema, estendendo a sua mão. Ela guia os meus passos e cuida do meu coração. Sua flecha é certeira, Jurema, me mostrando a direção. Sua flecha é certeira, Jurema, me mostrando a direção. Guerreira, flecheira, Jurema é rainha das matas. Ela é mãe divina encantada, é filha de Tupinambá. Ô Jureme, ô Jurema. Guerreira, flecheira, Jurema é rainha das matas. Ela é mãe divina encantada, é filha de Tupinambá. Ô Jureme, ô Jurema. Ô Jureme, ô Jurema. Ô Jureme, ô Jurema. Muito bem, ouvimos então, de autoria do Mimo Ferreiro, interpretação do Mimo Ferreiro, com a participação da Caroline Caramão, Jurema, Rainha das Matas, né? Que demonstra também a inspiração, né, que o nosso povo busca na ancestralidade ameríndia e, como já disse, a cultura do terreiro invadindo os espaços para além do terreiro, né? A musicalidade, a forma de expressão tão bonita da musicalidade, levando a mensagem do terreiro para o mundo todo. Vamos fazer mais um intervalo, chamamos o Flávio, nosso amigo Flávio Medeiros, do estúdio da Rádio Cidade. Em seguida voltamos para o nosso terceiro e último bloco de hoje. Até breve. Ok, iniciamos então esse nosso terceiro bloco do programa Espaço Coletivo desta quinta-feira. Eu gostaria já de deixar aqui o meu registro, o meu agradecimento pelo carinho, pela audiência de todos, registrar que é extremamente gratificante a gente encontrar pessoas na rua, enfim, nos locais públicos que vêm nos cumprimentar e nos dizer que acompanham o programa através da Rádio Cidade e pelas plataformas digitais. Então isso nos traz ainda mais motivação para continuarmos, né, a produzir um conteúdo de relevância, trazendo temas importantes para o nosso povo de axé, para a comunidade em geral. Nosso muito obrigado a todos pelo carinho e vamos continuando aqui então, falando um pouco mais de musicalidade, porque música é cultura, né? E música de terreiro é cultura, e a proposta do nosso programa é falar também da cultura dos terreiros. Gente, eu digo sempre, orixá não tem dono, né? Nós vemos a manifestação do orixá acontecer de sul a norte, fora do Brasil, por toda a América Latina, por muitos países pelo mundo afora. A cultura do orixá, a cultura ancestral, né, alicerçada em valores que não são conhecidos pela própria filosofia eurocristã, que são totalmente diversos, mas que são anteriores, né, à própria religiosidade eurocristã e que continuam de maneira muito expressiva pelo mundo afora. Isso demonstra que tem um fundamento que não se perde, que não é efêmero, que não é transitório, que não é uma modinha, né, que passa como tantas outras coisas por aí. Tanto no âmbito religioso, como fora do espectro religioso, tem muitas coisas que são modismos, né?
E o culto ao orixá, o culto à ancestralidade, ele se revela como algo permanente, que vai atravessando os tempos. E nós temos, das diversas vozes maravilhosas do Brasil, aí, dos nossos cantores, dos nossos artistas, de grandes ícones da musicalidade brasileira, gaúcha e brasileira como um todo, né? Nós tivemos, por exemplo, Teixeirinha. Quem não conhece, né? Teixeirinha foi um dos grandes cantores da música regional gaúcha, que lá na década de 80 compôs e gravou uma letra intitulada Iemanjá. Depois essa letra acabou dando origem a um filme também produzido por ele, né? Iemanjá, Rainha do Mar, se não me engano, não tenho certeza agora do nome. Mas enfim, o orixá está presente na nossa vida, em diversos setores, em diversas formas de acontecer e de se ver, seja no carnaval, seja na própria religiosidade do candomblé da Bahia, enfim. E eu queria trazer então aqui agora, para a gente ouvir, nessa última etapa do programa, uma composição que conta muito disso, né? Chamada A Deusa dos Orixás, originalmente de Clara Nunes, e aqui eu trago para vocês na voz de Mariene de Castro, que canta um pouco dessa fé, um pouco da devoção que o nosso povo devota aos orixás de uma maneira geral. Vamos ouvir então Mariene de Castro, A Deusa dos Orixás. Estou apanhando aqui com a técnica hoje. Vamos ver se vai. Errei alguma coisa, gente. Me perdoe aí. Vamos de novo. Perdoe a nossa falha. Acho que agora foi. Vamos lá. Iansã, cadê Ogum? Mas Iansã, cadê Ogum? Iansã, cadê Ogum? Mas Iansã, cadê Ogum? Iansã penteia os seus cabelos macios quando a luz da lua cheia clareia as águas do rio. Ogum sonhava com a filha de Nanã e pensava que as estrelas eram os olhos de Iansã. Mas Iansã, cadê Ogum? Mas Iansã, cadê Ogum? Iansã, cadê Ogum? Cadê Ogum? Na terra dos orixás, onde o amor se dividia entre um Deus que era de paz e outro Deus que combatia. Uma luta só termina quando existe um vencedor. E Iansã virou rainha da coroa de Xangô. Mas Iansã, cadê Ogum? Mas Iansã, cadê Ogum? Iansã, cadê Ogum? Mas Iansã, cadê Ogum? Iansã penteia os seus cabelos macios quando a luz da lua cheia clareia as águas do rio. Ogum sonhava com a filha de Nanã e pensava que as estrelas eram os olhos de Iansã. Mas Iansã, cadê Ogum? Iansã, cadê Ogum? Mas Iansã, cadê Ogum?
Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar. Iansã, cadê Ogum? Mas Iansã, cadê Ogum? Iansã, cadê Ogum? Mas Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar. Muito bem. Depois dessa cantiga bonita, muito bonita, né? Nós vamos então dando sequência. E eu quero dizer para vocês que o nosso programa tem tido uma aceitação muito boa, e isso é muito importante para nós. Então, o programa Espaço Coletivo passa a contar a partir de agora com um número de WhatsApp exclusivo para que os nossos amigos, ouvintes, enfim, possam interagir também conosco, nos mandando as suas mensagens, os seus recados, enfim, algum esclarecimento, algum pedido de algum tema específico. Vai ficar aqui na tela. O WhatsApp do programa é esse que está aparecendo para vocês, o 51991 479 700. Mande lá o seu feedback, mande o seu elogio, a sua crítica, todos são bem-vindos, tá? Lembrando que esse número é apenas para o WhatsApp, tá, gente? Esse número não atende ligações, tá bom? Bom, nós vamos então dizer que, como sempre, né, a gente não tem aqui a pretensão de estabelecer qualquer verdade absoluta, muito pelo contrário. Nós precisamos saber sempre, ter uma noção clara de que cada um de nós tem o seu lugar no mundo, tem a sua maneira de interpretar o todo, seja a religiosidade, seja a vida em sociedade, seja a vida política, seja lá o que for. E cada um de nós, das diversas umbandas, dos diversos segmentos, tem os seus fundamentos, tem as suas verdades, tem o seu aprendizado, a sua raiz que traz, né, do seu berço religioso. E essa convivência harmoniosa é que faz cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais respeitada a nossa religiosidade de terreiro. Quando a gente fala em umbandas, né, porque é muito particular nosso, da nossa vivência ao longo dos anos, mas não se desconhece e, pelo contrário, se respeita incondicionalmente a todas as demais vertentes, pelo Brasil afora, do nosso batuque do sul, das diversas nações, do batuque gaúcho, da Umbanda de Almas de Angola, mais presente fortemente em Santa Catarina, de diversas outras expressões, Terecô, Xambá, Jurema, né, Catimbó, pelo Brasil afora. E não menos importante, evidente, né, o candomblé da Bahia e de arredores, né? Todas essas formas de expressão da religiosidade que tem as suas raízes lá no nosso ancestral africano, no nosso ancestral ameríndio, e junto às quais, com o passar dos anos, foram se somando, né, as culturas, as etnias ciganas, por exemplo, e outras mais, né, que vêm se manifestando nos terreiros pelo Brasil afora. E nós vamos então encaminhando para o encerramento do programa de hoje, né, já mais uma vez agradecendo pela audiência, pelo carinho de todos, né, e deixando aqui para finalizar o nosso programa mais uma música, né, falando de música hoje é o nosso forte, o nosso
O objetivo era trazer um pouco da música que, como eu disse, transborda dos terreiros e ganha o espaço público, o espaço mais universal possível, né? Então nós vamos ouvir aqui, já para aqueles como eu que vem lá do século passado, né? Relembrar alguns, e aqueles que eventualmente não conheçam, ver a maravilha que é essa composição, essa cantiga na voz do saudoso AGP, que canta para nós o Canto do Engenho Velho. Vamos ouvir então. Esse agora eu acerto aqui. Acertei, gente. Vamos lá. Eu sou da gola da costa da mina. Eu sou de lá, do lado de lá da maré. Eu sou da gola da costa da mina. Eu sou de lá, do lado de lá da maré. Carregando a minha sina, fui levando a minha fé. Do açúcar para o ouro, do ouro para o café. Cortaram a minha alegria, mas nasceu outra raiz. Depois arrancaram meu peito, eu vivi da cicatriz. Exê, babá, olha pra cima do branco, pro pilão de Oxalá. Exê, babá, olha pra cima do branco, pro pilão de Oxalá. No candomblé do engenho velho, eu entrei pra me benzer. Tinha palha pra descanso e água fria pra beber. A água veio da fonte, a fonte eu não sei responder. Eu não sei responder, a menina da fonte é que pode dizer. Se o azul é de Oxóssi, o branco de Babaoque, Oxum bordou seu vestido com a cor do amanhecer. Oxum é uma criança que esqueceu de envelhecer, e toda vez que ela dança, a fonte para de gemer. Ora oi, ora oi, ora oi, ora eu sou da gola da costa da mina. Eu sou de lá, do lado de lá da maré. Eu sou da gola da costa da mina. Eu sou de lá, do lado de lá da maré. Carregando a minha sina, fui levando a minha fé. Do açúcar para o ouro, do ouro para o café. Cortaram a minha alegria, mas nasceu outra raiz. Depois arrancaram meu peito, eu vivi da cicatriz. Exê, babá, olha pra ciminho branco, pro pilão de Oxalá. Exê, babá, olha pra ciminho branco, pro pilão de Oxalá. No candomblé do engenho velho, eu entrei pra me benzer. Tinha palha pra descanso e água fria pra beber. A água veio da fonte, a fonte eu não sei responder. Eu não sei responder, a menina da fonte é que pode dizer. Se o azul é de Oxóssi, o branco de Babaoque, Oxum bordou seu vestido com a cor do amanhecer. Oxum é uma criança que esqueceu de envelhecer, e toda vez que ela dança, a fonte para de gemer. Ora
Muito bem. AGP, Canto do Engenho Velho. A musicalidade, como eu disse antes, né? Ganhando o mundo, né? A musicalidade que vem do terreiro, ou seja, a cultura do terreiro, ganhando contornos de uma cultura de todo um povo, de toda uma sociedade. Queira ou não queira, talvez para desespero dos preconceituosos, mas a cultura do nosso povo de terreiro, do nosso povo de raiz afro, de raiz ameríndia, ela está presente no dia a dia, em muitos setores da sociedade, da nossa vida, e isso é muito bom. Mas com um sentido assim de que nós não estamos a obrigar ninguém, a debochar de ninguém, a causar nenhum tipo de constrangimento. Não, naturalmente, né, a cultura, a expressão, a herança, a contribuição do nosso ancestral ameríndio, do nosso ancestral africano, ela se faz presente na própria construção do nosso povo, da nossa noção de nação, da nossa noção de povo hoje. Deixando mais uma vez na tela aí para vocês o WhatsApp do nosso programa Espaço Coletivo, 51991479700, lembrando que é apenas para mensagens do WhatsApp, tá, gente? Para que o nosso público possa interagir, possa trazer essa contribuição e, bem como diz o nosso slogan, né, do Coletivo Nação Aruanda, juntos nós somos um povo com voz forte, isolados nós somos ecos distantes. Então, a sua contribuição é muito importante e muito bem-vinda. Vamos encerrando então por aqui o nosso programa de hoje, pedindo a bênção dos orixás, a bênção de nosso Pai Oxalá, a todos nós, luz na mente, paz no coração, energias positivas, construtivas, de prosperidade, de amor, de saúde para todos. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Continuamos então com a programação da Rádio Cidade e até breve.